Um dos maiores questionamentos do torcedor, e eu vi você dando uma entrevista há uns dias atrás sobre o aporte, né? E você falando dessa questão de atingir ali as dívidas onerosas do Atlético. O grande questionamento do torcedor, e você está há muito tempo dentro do Atlético, já até prestando, né, um serviço lá, você já conhece isso a fundo, talvez você possa explicar para o torcedor. Ele fica com aquela dúvida assim, você detectou isso que o Atlético tem que ter o aporte para ir na... Por que isso não foi feito antes? Esse é um ponto que todo mundo quer entender, porque é uma coisa que ficou bem óbvia pelo que você falou. O Atlético não consegue sobreviver se não atingir isso. E outra, eu tenho essa informação de que esse aporte vai ser feito pelos menins e que seria em torno até nos próximos 90 dias. Por que essa demora? Existe alguma coisa burocrática? Como é que é esse processo? É porque tem que buscar esse capital de algum outro lugar? Só para o torcedor entender e dimensionar esse time, né? Não, legal, Breno. É importante porque cria-se uma expectativa, né? Tem 500 milhões novos, né, no Atlético. E o fato é que dentro desse planejamento que a gente falou, a gente está reperfilando a dívida. Então esses 500 milhões basicamente são das dívidas bancárias, que é a dívida que nos onera, tira o dinheiro de curto prazo. Boa parte de curto prazo e muito cara. Pior do que o prazo é cara. Então aquela é o cheque especial. A gente precisa resolver o cheque especial, né? A gente tem outras dívidas? Tem o financiamento imobiliário, né? Nosso CRI? Temos, né? Temos outras dívidas tributárias? Temos, mas elas estão refinanciadas. Agora, essa aqui nos pega, porque ela tira dinheiro literalmente da operação. Então, dentro do que a gente desenhou nesse ano, a gente precisa reperfilar. Então, esse aporte, estamos falando de mais ou menos 520 milhões, ela serve exatamente para tirar essa boa parte dessa dívida. Tá? Hoje nós estamos falando de 600 e pouco. Então, o aporte deve pegar 520, e aí o processo é renegociar com todos os bancos. Então, por isso que não caiu na conta 500 milhões, está resolvido. Por que está demorando? Não, existe uma renegociação com todos os bancos. Então, nós chamamos todos os bancos, né, para discutir a maneira de pagamento, qual que seria a melhor maneira, a subida da dívida, se ela vai para outro CNPJ, enfim. Por isso que esse processo ele é um pouco... não é demorado, né? Mas ele é um processo burocrático. Isso já está acontecendo, as reuniões. Tá. A nossa grande meta é que até abril a gente tenha resolvido isso. Você sabe dizer só por que o Atlético não traçou essa estratégia antes? Você consegue? Você estava lá dentro. Por que não pensaram em fazer isso antes, ô Pedro? A gente tem que pensar como é que essas dívidas foram formadas, né? Então, o Galo, historicamente, ele de maneira operacional, ele é deficitário, ele dá prejuízo. Só que você tinha uma taxa de juros no Brasil que, de alguma maneira, permitia que você conseguia virar isso como investimento. Então, uma taxa de juros de 2%, 3%, 4%, você tem uma dívida de CDI mais 4%, CDI mais 5%, tá tranquilo. Agora, hoje você tem uma taxa de juros de 15%, você está pagando 20%, 22% só de juros, não dá. E quando você fala de aporte, você está falando de dinheiro novo? Você está falando realmente de aumentar o capital social? Ou você está falando de buscar um novo empréstimo a longo prazo? Não. Obviamente aumenta o capital social, tá? Mas o aporte é basicamente pegar essa dívida, aquilo que você está com os bancos, e tirar do nosso CNPJ. Tá? Então, seja quitando ou seja reperfilando para outra dívida. Por isso que a gente está chamando não só o pagamento da dívida, mas até como subida da dívida. E tem algumas dívidas que podem ser renegociadas e são interessantes para outras empresas do grupo, por exemplo. Então você limpa aqui o nosso balanço, mas tem um aumento de capital. E quando você falou desse CRI, desse CRI aí, por exemplo, existe uma alternativa também de rolar isso a longo prazo? Porque, como você muito bem disse, de 15% mais 5%, nós estamos falando de 20%, 22% ao ano. Isso é muito alto. Existe uma estratégia também para prolongar isso? Bom ponto, porque pouca gente perguntou, né? Mas realmente, até agora, né? O CRI, ele é uma ferramenta que foi muito importante para a construção da Arena, mas hoje nós estamos falando ali mais ou menos uma dívida de 270, 280 milhões no CRI, e que ele exige algumas garantias. Então, algumas vezes a gente está usando as nossas grandes garantias para um volume financeiro pequeno, né? Que são os 270, 280 milhões. Então, a gente está discutindo, sim, qual a melhor maneira do CRI. Se é pré-pagar, se é refazer o CRI, porque hoje já existe operação. Então, há pouco risco para o investidor. Antes o investidor fala assim, vai construir arena, será que ela vai ter receita suficiente para me pagar? Né? O CRI é basicamente um credor, né? Ele emprestou o dinheiro e falou, será que aquilo vai trazer retorno para mim? Hoje já está claro, a gente já tem os fluxos financeiros para isso, então tem baixo risco. Talvez seja uma operação interessante para a gente fazer durante esse ano, sim. Rodrigo.